Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Caso não tenha se inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber nossas notificações, faça seus comentários, dá seu like. Olha, vale a pena você dar seu like. E compartilhe. Você se lembra de uma pessoa na Bíblia chamada Ananias? Vamos ver logo após a vinheta. É interessante que existem vários personagens da Bíblia com esse nome, mas o personagem Ananias que nos interessa é aquele que Deus usou como um instrumento afiado. Sabe para ajudar quem? O apóstolo Paulo. Vamos ver o tema? Obedecendo a Deus mesmo diante de temores. O nosso texto base está em Atos capítulo 9, verso 15, que diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor. É Deus dizendo a Ananias, tá? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus realmente estava falando para Ananias sobre um homem que Deus estava trabalhando nele, mas que não era um homem fácil. Ananias significa Javé tem sido gracioso. Ele vivia lá em Damasco, e lá em Damasco ele recebeu a ordem de Deus. Atos 9:10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, olha só, discípulo do Senhor, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ananias respondeu ao chamado e ele respondeu prontamente: eis-me aqui. Existem vários outros homens da Bíblia que Deus nos mostra que também tiveram prontidão em responder a ele. Por exemplo, Isaías 6:8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías falando: eis-me aqui, envia-me. Olha a prontidão de Isaías. A quem que eu vou enviar? Quem vai falar da minha palavra? Quem vai estar sendo usado por mim? Isaías prontamente se coloca. Mas também Samuel, lembra de Samuel? 1 Samuel 3:16. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. E Samuel responde: estou aqui. Como é bom, como Deus gosta de pessoa pronta. Às vezes eu estou deitada e eu ouço o Senhor me chamar. Tem horas que eu falo assim: ai, Jesus, tem misericórdia, né? É diferente eles e nós temos que estar aprendendo com eles. E quando o Senhor me trouxe esse estudo, o Senhor falou assim: aprenda a estar pronta para ouvir, para responder e para fazer o que eu estou pedindo. Vamos ver Moisés, por exemplo, também. Êxodo 3:4, o Senhor viu que ele aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele, respondeu Moisés. Então, nós temos que ter essa prontidão mesmo, nós precisamos desenvolver isso. Quer ver mais um? Tem mais. Tem Jacó, tem outros, mas vamos ver Abraão, Gênesis 22:11, que diz assim: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Então a gente vê exemplo de pessoas que prontamente respondem ao chamado do Senhor. Ananias, ele era um homem. Além dele ter respondido ao Senhor prontamente, além dele viver como um discípulo do Senhor, aprendendo a agradar a Deus, ele era um homem piedoso, ou seja, ele era um homem amável, benigno, compassivo. Olha que interessante, ele era afetuoso e generoso. Sabe quem fala isso dele? Pois é, o próprio apóstolo Paulo. Lucas 2:25, a gente vê um pouco que Jesus fala assim, ó: entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Olha um exemplo que Jesus está dando, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E aí você fala assim: mas você não falou que o próprio Paulo fala isso dele? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Sabe por quê? Porque ele também era um homem, Ananias,
que dava bom testemunho. Hebreus 11:2 fala assim, ó, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Aí nós paramos um pouco para pensar, nós somos pessoas amáveis com o nosso próximo? Nós vimos que Deus é benigno, nós somos benignos? Será que nós estamos sendo usados nas mãos do Senhor, dando bom testemunho que Deus é o Deus Todo-Poderoso? E quando Hebreus fala assim, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Nós professamos a fé em Cristo, nós falamos do Deus Todo-Poderoso, então é importante nós termos bom testemunho. E nós vemos que Deus, ele fala com Ananias. E em primeiro lugar, sabe o que Deus fala para Ananias? Levanta-te. Atos 9:11 diz assim, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo foi bem no momento da conversão dele. E nós vemos na Bíblia que quando Deus dá ordem aos filhos dele, aos servos dele, muitas das vezes Deus fala, ei, levanta-te, põe-te em pé, que é um exemplo que a gente vai ver, Jonas 1:2 diz assim, olha, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Você vê que Deus fala com Jonas, levanta-te, mas Deus não faz Jonas ir. Deus deixa Jonas fazer o que ele quis fazer. E depois Deus trata com ele no meio do caminho. Quer ver outra pessoa que também nos manda se levantar? Jeremias 18:1-2. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus, muitas das vezes, ele tem que nos tirar do comodismo. E como é fácil a gente se acomodar a todas as coisas, né? No começo tem um desequilíbrio e daqui a pouco nós, como seres humanos, estamos nos acomodando. E Deus, ele fala, olha Jeremias, levanta-te e vai lá, porque é lá que eu vou falar contigo. E tanto Jeremias obedeceu que ele foi e lá na casa do oleiro Deus revelou um grande mistério para ele. Mas também Deus fala conosco. Isaías 60:1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não dá para nos acomodarmos nesse tempo difícil, nesses dias maus que vivemos, achando que tudo está normal, que tudo está correndo bem. O que o Senhor fala, saia do teu comodismo, se apegue ao Senhor, se achegue ao Senhor, faça a obra do Senhor, tenha desejo de buscar ao Senhor, clame por misericórdia ao Senhor. Aí fala, resplandece, brilha, não dá para você que é a luz do mundo ficar só escondidinho num cantinho, não. Nós temos que fazer a obra do Senhor. E Deus, ele revela a Ananias a visão dada a Paulo, aonde Ananias, ele foi usado por Deus como instrumento para que ele fosse até onde Saulo estava e falasse, e orasse, e apresentasse, e acolhesse esse homem que tinha, assim, um passado visto pelos cristãos tão complicado. Atos 9:12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus é Deus que revela os propósitos, Deus é Deus que revela as intenções, Deus é Deus que revela até as orações, mas olha aqui, Deus está revelando a Ananias uma visão que o próprio Deus deu a Saulo. E nessa visão, Ananias estava vindo até ele, estava colocando a mão e ele estava recuperando da visão. Vamos entender um pouquinho essa questão do nome. Saulo, ele é Paulo. Mas Saulo era um nome entre os judeus, era um nome hebreu, era conhecido entre os judeus. E Paulo já era um nome usado entre os gentios, era um nome latino. Uma coisa mais fácil para você entender. Em inglês, por exemplo, o nome de John. É em inglês, né? James. Agora, em português, a gente não fala que é João? Então, é a mesma coisa
Saulo, é que muitas pessoas falam que Saulo, ele tinha esse nome antes da conversão e depois passou a ser Paulo. Não, Deus não transformou. Deus transformou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Mas no caso de Paulo e de Saulo, não. Saulo era o nome conhecido entre os judeus, era o nome hebreu, e Paulo era o nome conhecido entre os gentios, era o nome latino. E justamente Ananias foi um instrumento, foi alguém escolhido por Deus para executar uma obra. Ele foi um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus, assim como Deus quer olhar para nós e quer nos encontrar prontos para sermos usados por Ele. Paulo fala em Romanos 6:13 assim, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então dá para entender, nós somos escolhidos para sermos usados como instrumentos afiados nas mãos do Senhor. E a gente vê que Ananias, ele conheceu a fama de Saulo. Ele sabia que Saulo, ele era um fariseu, ele era alguém da lei, que ele ficava assim, indignado por as pessoas estarem saindo do judaísmo e estar ingressando no cristianismo. E eles estavam assim, Saulo estava trazendo muito sofrimento para o povo judeu, para o povo judeu que tinha aceitado a Cristo como Senhor. Vamos entender? Atos 9, 13 e 14, porque é aí que está o nosso tema. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias, ele teve a prontidão de ouvir ao Senhor, e quando o Senhor fala para ele o que é para ele fazer, ele fala assim, mas este homem, Senhor, existe até dois olhares nessa questão, que Ananias, ele teve essa recusa, que alguém entende como recusa, porque ele achou que Saulo não era um homem digno de conhecer ao Senhor pelo que ele havia feito, pelo que ele estava fazendo com os cristãos. Mas eu prefiro entender que Ananias, ele sentiu um certo receio, um certo medo, porque Saulo, ele era cruel. O próprio, aí sim, né? Agora vem o versículo que eu queria falar. O próprio Paulo testemunhou da forma cruel de agir dele antes dele servir a Cristo. Atos 26 e 10. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Olha, ele falando. Havendo eu recebido a autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres. E quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava o meu voto contra eles. Inclusive até o próprio Estevão, né? Quando ele morreu apedrejado, as roupas de Estevão foi colocada lá aos pés de Saulo. Mas a gente vê que quando a gente olha para isso, a gente vê a fúria dele. Ele fazia isso até por ignorância, porque ele era um judeu zeloso pela lei. E ele achava que todo cristão estava desprezando a Deus. Mas Deus é o Deus que conhece o íntimo. Deus é o Deus que conhece o coração. Deus é o Deus que conhece pensamentos e intenções. Lucas 12, 2. Jesus fala assim, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser reconhecido. É o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Jeremias 16 e 17 fala assim, pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim. Os caminhos do homem não estão escondidos de Deus. Nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Como Deus mostra, e eu acho muito bonito isso, Deus mostra que nós estamos diante dele e ele nos enxerga, querendo nós ou não. Deus, ele mostra que Ananias, ele não precisava ter medo. Não somente por Deus conhecer a intenção, o coração, a sinceridade e o zelo de Saulo, mas porque Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Mateus 10, 26 e verso 28. Jesus fala assim, entretanto, não os temais. Nada é escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo.
É o próprio Jesus falando, vocês estão com medo do quê? Vocês estão temerosos por quê? Não se preocupe quanto a essas coisas, porque essas coisas Deus cuida. Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E Deus, ele fala assim, cuide do teu relacionamento comigo, você e Deus, porque enquanto você está aqui nesta vida, porque depois não tem solução. Depois, se você partir sem Cristo, aí a gente tem um estudo sobre o inferno que fala o lugar horrível, que é o lugar onde vão as pessoas que não têm a Cristo. Mas 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, fala assim, todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Eu fico enxergando Pedro falando assim, não fica preocupado com as coisas que o homem diz que vai fazer. Se preocupe em agradar a Deus, o resto é Deus que cuida. E aí a gente olha que Ananias estava com medo pela autoridade, até mesmo pelo poder dado pelos homens a Saulo, né? Que ele ficou, mas é ele, Senhor, olha Deus, quem é ele? Mas é interessante que Deus mostra que Deus conhecia o coração dele, mas Deus mostra que Saulo era um homem escolhido por ele. Atos 9, 15 e 16. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois, ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e de seus reis e perante o povo de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, quando Deus fala assim, não se preocupe com as coisas, não se preocupe com as pessoas, só se preocupe em me servir, porque do resto eu cuido, a gente vê em todas as situações. Sabe o que Ananias fez quando Ananias ouve o Senhor falar isso? Ele creu. Ele creu na palavra, ele creu no poder transformador do Senhor. Ele entendeu que Deus é aquele que transforma aquele mais pecador, aquele mais sanguinário, num vaso de honra nas mãos de Deus. Ananias creu. Hebreus 11:6 nos mostra assim, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Em outra versão, fala todos quanto confiam nele. Eu falo para você, não existe impossível para Deus. Quando o Senhor ele fala, nós precisamos crer. Deus é um Deus que transforma. Deus é um Deus que trabalha a favor daqueles que nele confiam. Hebreus 7:25 ainda fala assim, concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós ainda temos o Espírito Santo que intercede por nós, nós temos o nosso Senhor Jesus que intercede por nós. E Ananias, ele obedece, ele creu no poder transformador do Senhor. Ele considerou no seu coração que o Senhor falou para ele, ele obedeceu. Obedecer significa se submeteu à vontade de Deus. Jeremias 2:31 fala assim, ó, vós desta geração, vede e considerai atentamente o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus! É maravilhoso você poder confiar nas promessas de Deus. Você entender que passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa sem se cumprir. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos crer nas promessas que o Senhor fez para nós. E olha, Ananias obedeceu. E ele foi lá à casa onde Saulo estava. Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, olha que tremendo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que maravilhoso, Ananias creu e ele chega lá e já fala, irmão, ele sabia o Deus poderoso que ele servia. Ananias mostrou a confiança dele em Deus. Ananias mostrou a obediência dele.
em Deus. Ele era um homem de oração, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, ele sabia que ele podia confiar no Todo-Poderoso. Atos 9:18 fala assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, que estava nos olhos de Saulo, que estava deixando Saulo cego, lá naquele encontro que ele teve com o Senhor na estrada de Damasco. E quando ele tem esse encontro com o homem de Deus, com Ananias, que ora, que confia no Senhor, Saulo recuperou a visão. E fala, e levantando-se, foi batizado. Como é importante você colocar a tua confiança no Senhor. Você deixar o Senhor te usar, você deixar o medo de lado e fazer o que agrada a Deus. Jeremias 29:13, vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Paulo, ele fez isso. Paulo, ele buscou o Senhor de todo o coração e o Senhor se revelou a ele. Vamos concluir. Ananias foi um instrumento usado por Deus, mas para isso ele precisou vencer o medo. Ele precisou confiar no poder transformador do Senhor e ele foi usado por Deus. Ele acolheu a Saulo, um homem que Deus tinha um plano, um homem que Deus tinha algo especial, mas ele obedeceu prontamente a Deus. E Ananias, por obedecer prontamente a Deus, ele venceu o medo, ele venceu o receio, ele se deixou ser usado por Deus como um instrumento afiado. Confiar no Deus Todo-Poderoso é independente da situação. E se deixar ser usado como instrumento afiado nas mãos de Deus faz toda a diferença na vida do ser humano. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que fala sobre bênçãos da obediência, mas também eu vou deixar um link que fala somos vaso, vaso na mão do oleiro. Que o Senhor Jesus te ajude, que o Senhor Jesus te esclareça, que nós possamos aprender a vencer o medo, aprender a confiar no poder transformador do Senhor, que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos daquele que tem todo o poder. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.